Olá, pessoal. Dica 47. Essa já é um pouco mais complicada, né? Requerer. Verbo requerer. Como é que a gente constrói a frase com o verbo requerer? Vamos ver algumas frases para a gente entender. Ainda hoje requero a minha aposentadoria. Se eu requisesse minha transferência, talvez pudesse ser feliz. Ainda não requis minha aposentadoria. A gente olha o verbo requerer e a sensação que a gente tem que o verbo requerer ele vai ser conjugado igual o verbo querer. É só colocar o ré ali na frente e a gente conjugar igual o verbo querer. Não é. O verbo querer, requerer, ele tem uma conjugação própria. Uma conjugação própria. Ele sabe como é que ele vai ser conjugado e só ele é único, né? Apesar de que em alguns tempos ele vai ser conjugado igual ao outro verbo no regular. Vamos ver frase por frase. Ainda hoje requero. Requero. Eu quero, tu queres, o verbo querer estaria certo. Só que com o verbo requerer, eu não digo eu requero. Tem que colocar um i. Eu requeiro. Eu requeiro minha aposentadoria. Depois ele vai normal. Então eu requeiro, tu requeres, ele requere ou requer. Requeremos, requereis, requerem. Então eu requeiro. Então a frase correta ficaria, está aqui. Ainda hoje requeiro a minha aposentadoria. É um verbo, cada verbo, dependendo do verbo, são muitos verbos irregulares em português, eles têm uma conjugação própria, né? Tá. Vamos ver a outra situação. Se eu requisesse minha transferência, talvez pudesse ser feliz. Se o verbo requerer fosse conjugado igual ao verbo querer, se eu quisesse, iria à festa. Se eu quisesse, o verbo querer, quisesse. O requerer, como ele não é conjugado igual ao verbo querer, então não vai ser requisesse. Requisesse. Isso é do verbo querer. Do verbo requerer, seria uma situação normal. Ó. Se eu requeresse minha aposentadoria, se eu vendesse, se eu comesse. Então, se eu requeresse. A mesma coisa acontece com a outra frase. Veja, eu ainda não requis. Como o verbo requerer não é conjugado igual ao verbo querer, porque se fosse o verbo querer, a frase estaria correta. Eu quis fazer esse trabalho. Eu quis visitar você. Tá? O verbo querer é quis mesmo. O requerer, como não é conjugado igual ao querer, ele tem uma conjugação própria. Veja, você vai dizer assim, eu vendi. Se aí eu vendi, eu comi, eu bebi, eu requeri. Então, eu requeri minha aposentadoria. Eu ainda não requeri. Todos nós sabemos que verbo é uma situação, às vezes, complicada e às vezes, embaraçosa. Aí, por exemplo, vamos imaginar que eu mando o José dar um recado para alguém. E diz assim, quando você vê Maria, fala que depois eu telefono. Quando você ver Maria, fale que depois eu telefone. Veja, quando você ver. Nós temos aí o futuro do verbo ver, quando você ver. Alguns falam, quando você vê, fica pior ainda. O futuro do verbo ver, por incrível que pareça, minha gente, é vir. Quando eu vir você, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Então nós vamos ter que dizer, quando você vir Maria e não ver nem ver. Até mais.
E aí, gostou dessa dica de português do professor Décio? Então fique ligado porque tem muito mais. Se inscreva aqui no nosso canal no YouTube, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e fique por dentro de todo o conteúdo da UniUB TV, porque todo desenvolvimento passa por uma universidade.